eu te dou graça, e graças, Senhor, e graças, Deus, Senhor, e Jesus. Ofertar também é um ato de louvor. Adore o Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta. Levante as tuas mãos aos céus, o Senhor Jesus está nesse lugar. Quantos têm fome e sede por mais da presença de Deus? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, Espírito, cante isso ao Senhor. Espírito de Deus, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos e em louvor, nosso coração, Senhor, meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero. Recebe, Deus, e em louvor, o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia, Senhor. Nos humilhamos diante de Ti nesta noite, Senhor Jesus, e pedimos nessa noite, fala conosco, Santo Espírito. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração nesta noite, Senhor. Dá-nos graça de revelação na Tua palavra, Senhor. Oramos e tomamos autoridade em Teu nome, Jesus, e repreendemos agora tudo aquilo que se levanta contra o Teu conhecimento neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Entregamos, Senhor, nesta noite, cativo a Tua obediência, Senhor Jesus, todo o nosso pensamento, tudo aquilo, Senhor, que ocupou a nossa mente, o nosso coração, seja as preocupações, as angústias, as ansiedades, as inseguranças, os medos. Leva isso nesta noite, Senhor Jesus, tudo cativo a Tua obediência no Teu nome poderoso, Jesus. Cada um de nós nos encontramos neste lugar é para ouvir a Tua voz, Senhor. Cada um de nós, Senhor, estamos nessa noite sedentos de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor Jesus, sacia a nossa sede, Senhor. Obrigado pelo que Tu já operou até aqui, Santo Espírito. Obrigado, Senhor, pelo que Tu ainda fará nesta noite em nosso meio. Por isso, Senhor Jesus, nós Te damos graças e Te aplaudimos nesta noite, Jesus. Aleluia. Graças Te damos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe. Pode sentar um pouquinho. Em nome de Jesus. Uma noite abençoada. Uma noite em que estamos realmente numa temperatura muito boa, né? Ontem foi um dia duro, um dia cruel, de muito calor. A sensação térmica, eu acho que chegou em alguns momentos de bater em 45 graus ontem à tarde, né? Principalmente próximo de começar a chuva. Olha, mas graças a Deus, hoje tivemos um dia de uma temperatura muito abençoada. Eu creio que essa semana vamos permanecer assim. Também estamos no verão, né, queridos? Mas Deus é conosco. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos traz a boa temperatura em nossa alma. O Espírito Santo de Deus é aquele que refrigera a nossa alma. Amém? E uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida com essa pessoa amada que é o Espírito Santo é levar sempre a minha alma, de manhã, de tarde e de noite, para a presença dEle. Porque a tendência da nossa alma é como uma esponja de absorver problemas, absorver preocupações, angústias, ansiedades. Vivemos num mundo tenebroso, vivemos um dia que a palavra de Deus nos identifica como sendo um dia mau, e a nossa alma sofre muito dessas ações se não vigiarmos. E um filtro, e aquele que nos deixa verdadeiramente com a nossa alma num refrigério maravilhoso de graça e paz, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Jesus, Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui nesta noite. Jesus está aqui nesta noite para aliviar a nossa alma. Jesus está aqui nesta noite porque Ele
nos ama. Amém? Saiba disso, Jesus te ama. Nunca te deixe ser levado pela mentira do diabo, em achar que Deus te abandonou, ou que esse Jesus não te ama. Jesus te ama, morreu na cruz, prova do seu infinito amor, para com cada um de nós, pecadores. Amém? Eu quero nesta noite meditar um pouquinho na palavra de Deus, num culto de libertação e de milagres, especificamente sobre alguns pontos da nossa libertação. Então abra a tua palavra juntamente comigo em 1 João, no capítulo 5. Versículo 18. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Todos acharam? Esses 3 últimos versículos desse capítulo, ele trata da libertação do pecado frequente, ou seja, do pecado diário que nos assedia em nossas vidas. Olha o que diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Sabe, essa passagem, quando ela nos fala, ela está bem direcionada e ela é reveladora para nós, filhos de Deus, de termos a condição de sermos libertos do pecado frequentemente. Não é porque eu e tu somos evangélicos, somos crentes, somos filhos de Deus, salvos em Jesus Cristo, que nós estamos numa condição que nos tornamos blindados em relação ao pecado. Não vá por essa veia dos religiosos, e eles têm se dado mal. E se nós não observarmos a nossa vida constante diante do nosso Senhor Jesus, que é a verdade, como aqui diz, quando a palavra fala, queridos, que sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toque. Sabe, para nós termos esta bênção diariamente em nosso favor, nós só temos um caminho: é levar a nossa vida diariamente a verdade, que é Jesus. Olha, o homem, a própria igreja em si, pelo seu estado intelecto religioso, não vence as astúcias ciladas do diabo. A palavra, como fala, diz que o mundo jaz no maligno, e nós temos que identificar que não é uma questão de eu ter uma vida de legalismo que me faz isso ser livre do assediar do pecado diário em nossa vida. Amém? Nós não devemos ter medo, não devemos levantar de manhã e já começar a roer as pontas dos dedos com medo que vamos pecar. Mas nós temos que nos levantar pela manhã e levar diariamente o nosso coração, o nosso dia diante de Cristo, o verdadeiro. Amém? E o mundo que jaz no maligno, quando eu e tu andamos como igreja, como filhos de Deus, na verdade que é Jesus, a mentira não vai nos tocar. Amém? Agora, é interessante que este versículo nos fala, no versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E é muito interessante, nós sabemos que tem uma área na vida da igreja que tira o entendimento. Portanto, abra a tua palavra em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 20. Colossenses, capítulo 2, versículo 20. É Cristo exaltado acima do ascetismo. Ascetismo, só para nós assim entendermos, podemos também trazer como legalismo, como regras aplicativas assim, até mesmo em nosso corpo. Olha o que diz essa palavra para ficar bem claro: se morrestes com Cristo
para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenâncias, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquele outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa, olha isso, humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Acabamos de falar do conhecimento que está no verdadeiro, que é Jesus. Mas aí, este versículo de Colossenses, esse capítulo 2, de versículo 20 ao 23, fala em Colossenses, que tem uma via de trevas, que tira o nosso entendimento do verdadeiro, que é Jesus. E isto é a sensualidade em nossa vida. E quando a palavra está falando exaltado acima do asceticismo, como podemos ver no que a palavra nos falou, em que se nós começarmos a andarmos como filhos de Deus, como igreja, e termos em nós uma regra de não podemos fazer isso, não podemos fazer aquele outro, eu só posso fazer isso, aquilo eu não posso. Não é essa condição de vida, de aparência, vamos falar assim até mesmo, né? Eu cheguei aqui a marcar, né? Acima das coisas, das ordenanças dos homens, Cristo acima do asceticismo. O ser humano, olha isso aqui, com os seus conceitos intelectuais e em sua força natural, não tem força contra a sensualidade. Religião, rigor, castigo severo com o corpo, não vence a carne. Então eu posso ter toda uma vestimenta, toda uma indumentária em relação até ao meu corpo, eu posso levar o meu corpo a ter, como diz, castigos, fazendo isso como se fosse algo para eu não me abraçar com o pecado. Nós não vamos conseguir o resultado da vitória nessa condição. É o que acabou a palavra de dizer a nós. Eu e tu, para vencermos o mal da sensualidade, que tira o conhecimento, que tira o entendimento do povo de Deus, nós só temos uma forma, é fugir dela. Fugir da sensualidade significa, meus pensamentos, eu não posso deixar a sensualidade tomar forma em mim mesmo. Meus olhos, eu não posso deixar eles ser conduzidos a cada vez mais a ponto da sensualidade tomar o meu coração por eles. Meu corpo, eu não posso levar ele a ter um andar para motivar em mim mesmo a sensualidade. Não é uma questão de nos tornarmos medrosos, volto a falar, e nem covardes em relação a isso, mas a Bíblia nos diz, fuja da sensualidade. Fuja da sensualidade, sabe por quê? Porque ela é carne e ela se gruda, e nós sabemos que na nossa carne, se nós não tivermos um comportamento diário de levar ela à cruz de Cristo, ela vai predominar novamente em nossas vidas. E a sensualidade, amada igreja, faz algo conosco, igreja, tira o entendimento das coisas de Deus. Jesus, ele diz, meu povo perece por falta de conhecimento. E nós vamos ver que muito do povo de Deus tem muitas vezes conhecimento da palavra de Deus. Mas por que sofre então? Porque nós sabemos algo, queridos. Eu posso ter no meu intelecto muito conhecimento até mesmo da letra da palavra de Deus. Mas se essa palavra não se tornar um aplicativo diário na minha vida, não é pela letra no meu intelectual que eu venço a minha carne. A carne, nós só vencemos ela quando levamos ela diariamente à obra da cruz em Cristo Jesus. Amém? Quanto mais eu e tu tivermos o aplicativo da palavra de Deus em exercício primeiramente em nossa vida,
mais nós vamos dar um avançar do reino de Deus em nós e através de nós. E nós cada vez mais vamos ter o conhecimento do verdadeiro, que é Jesus. E a promessa que há para aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Olha o que diz Oséias. Oséias no capítulo 4, no versículo 11. Oséias capítulo 4, versículo 11. Fica bem no fim do Antigo Testamento. Diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto é o vinho novo, tiram o entendimento. Ou seja, a sensualidade nos deixa embriagados, nos tira a sensatez da nossa mente. Por isso que é algo tão sério, como lá em Colossenses acabamos de ver, em que se eu e tu não tivermos uma vida totalmente levada diariamente a Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ter dias de derrotas como filhos de Deus. Eu e tu clamamos por libertação, eu e tu clamamos pelos milagres, mas se nós não tivermos diariamente uma vida voltada totalmente ao mover do Espírito, longe da sensualidade, nós vamos ficar bloqueados para os feitos de Deus em nossas vidas. Amém? Abra comigo em Mateus. Mateus capítulo 6, no versículo 11, na parte da oração do Pai Nosso, diz assim a palavra: pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. É uma noite de um culto de milagre, é uma noite de um culto de libertação. E a palavra está falando a mim e a ti, que há o conhecimento todo da vida de Deus em Jesus Cristo nesta noite. Mas a palavra já falou comigo e contigo também, que tem algo que nos rouba do entendimento do Cristo verdadeiro, que é a sensualidade, que nos assedia noite e dia. E agora a palavra, ela vai um pouco mais profunda, porque a oração do Pai Nosso, de novo, fala, é um aplicativo diário na nossa vida, se nós quisermos ser verdadeiramente curados. Eu ao menos tenho a entender que enquanto eu não tiver em mim mesmo o perdão de Deus sobre aquilo que enferma minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não vou alcançar o milagre na minha vida. E isso é o pecado na minha alma. Amém? E isto é o pecado na tua alma. O segredo de verdadeiramente nós podermos ser livres daquilo que gera em nossa alma enfermidade, sentimentos ruins, sentimentos malignos, que é a amargura, o ressentimento, o ódio, a tristeza, a depressão, queridos, que nos leva primeiramente a essa dor de alma, mas uma vez ela não sendo tratada, ela vai começar a trazer também enfermidade em nosso corpo.
Estas amarras, queridos, elas trazem também consequências físicas de dores no corpo, nos ossos, nos músculos, nas articulações, nossa. Sabe por quê? Porque o pecado na nossa vida, na nossa alma, sabe o que ele faz? Oprime ela. E tudo aquilo que oprime traz peso, traz cansaço, traz dor. E nós vamos verdadeiramente ter o milagre de Deus em nosso favor, sempre, diariamente, exercendo uma vida maravilhosa de muita virtude, que é o perdão. O perdão que a oração do Pai Nosso nos ensina. Agora, o perdão, ele não é algo pelo nosso entendimento intelectual também, não é. O perdão, ele deve ser exercido primeiramente em nossa vida como um ato de fé, um ato de obediência à palavra, um ato de obediência sim à oração do Pai Nosso ensinada por Jesus Cristo. Nem eu e nem tu vamos ter condição de liberar perdão a alguém por sentimento e por emoção. A própria oração no Pai Nosso deixa isso muito claro, porque se fosse por sentimento e emoção, a oração ia ser trazida dessa forma. Ela não diz dessa forma. Ela diz, perdoai-vos uns aos outros. Ela já está sendo dada até mesmo como uma ordenança de um ensino, de simplesmente eu e tu aplicarmos ela. Perdoai-vos, e observe algo. Perdoai-vos significa, não tem quem é o justo ou o injusto, não tem quem recebeu a causa ou foi o causador da dor. Uma vez que um feriu o outro, os dois são necessitados agora da graça do perdão. Então, quando tu chegar nesse momento, tu tem que ter sim o conhecimento e o entendimento de Jesus para ser livre. Se nós formos lotados de sensualidade e nós querer falar isso ou querer aplicar, nós não temos entendimento sequer para praticar, muito menos para receber essa cura e este milagre. Por isso, nesta noite, eu creio em algo em nome de Jesus. O Senhor está aqui. E o poder do Espírito Santo trabalha na minha mente e no teu coração, na tua mente. Sabe para quê? Para que nós tenhamos um entendimento aberto e tenhamos uma prática bem clara da palavra de Deus, viva e eficaz sobre nós nessa noite. Pode ter alguém nesta noite aqui que tem tido uma dificuldade imensa de liberar perdão para alguém. Pode ter alguém nesta noite aqui que tem tido uma dificuldade imensa, sabe do que? De se perdoar a si mesmo. E eu quero te dizer algo, não por sentimentalismo, não por emoção, mas simplesmente por fé nesta palavra, em que se tu, nesta noite, aplicar ela por fé, sabe que tu vai receber? Milagre. Milagre. Cura de Deus nesta área da tua alma. Quanto mais eu e tu estivermos aplicando o perdão em nossa vida, em primeiro lugar, e depois nos nossos relacionamentos, sabe o que eu e tu vamos ter? Cada vez mais relacionamentos sadios. Cada vez mais eu e tu vamos ter sempre o favor do nosso Senhor sobre nós. Como a oração do Pai Nosso, uma palavra falou comigo e contigo agora há pouquinho, em que se nós não tivermos aqui o exercício mútuo na terra do perdão, um com o outro, Deus também não vai nos perdoar lá do céu nossos pecados. Nós queremos sempre o benefício, nós queremos sempre sair da dor, mas tudo tem sim, queridos, também um praticar e também tem um se entregar para receber. Uma noite, uma vez eu estava pregando essa palavra sobre o Pai Nosso, no final uma pessoa me procurou e me disse o seguinte, que ela até entendia o que tinha sido dito, porém ela se achava desta forma, se assim fosse aplicar na sua vida, como se fosse bem assim ela me disse, como uma pessoa tonta. E disse, olha, eu vou te dizer uma coisa, tonta vai ficar quem não aplicar essa palavra.
Porque enquanto o ser humano, a alma, o homem, a mulher não tiver o perdão sobre sua alma, está totalmente tonto em si mesmo. Tonto não no sentido de crítica, mas do mal-estar, que é uma tontura. Quando estamos tontos fisicamente, não é nada bom, é horrível. E muitas vezes nossa alma dentro de nós anda totalmente tonta, por falta de um milagre, de uma cura, que simplesmente é pelo um ato de fé, que é o perdão. Amém, igreja? Não te esqueça, é uma noite de cura, é uma noite de milagres. Não vamos generalizar, mas eu já vi muita coisa linda acontecer em termos de cura física, ministrando o perdão. Muitas curas físicas, muitos problemas de colunas, como falei há pouco, dores nos ossos, nas articulações, pessoas serem curadas imediatamente quando aplicam o perdão pela fé em Jesus. E sabe, é muito simples de se entender o porquê que os ossos, os músculos, a articulação fica ferida dentro de nós. Porque o pecado oprimindo a alma, nosso corpo vai também ficando rígido, endurecido, tenso. A falta de paz no coração e na mente nossa leva a ter um sério dano em nosso corpo. Um tempo atrás eu ouvi um médico falar e achei super interessante aquela colocação daquele médico, em que eles fizeram muitos estudos, colocaram fios na cabeça de pacientes que tinham a prática da oração e pacientes que não tinham a prática da oração. E foi impressionante o que ali foi mostrado, que a pessoa, quando ela ora a Deus, começa o corpo a sair dele, na sua essência, força e energia para combater o mal em seu corpo. Super genial isso. E nós sabemos, queridos, que quando oramos, é ou não é, nós podemos estar ruins, mas quando eu e tu oramos e dobramos nosso joelho de um momento para o outro, muda totalmente nossa atmosfera. É ou não é? É assim. Aplica sempre a palavra de Deus em vida e em poder sobre ti. E sabe que nós vamos ter? O benefício da vida no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu quero finalizar em Mateus capítulo 7, no versículo 7, em relação à oração. Porque nós vamos orar agora. Nós vamos interceder nesta noite, pelo aquele que sofre, que está nesse lugar nesta noite, pelo aquele que está nesta noite orando, intercedendo por alguém que está sofrendo em casa, num hospital. Deus é poderoso, sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. Mas o mesmo Espírito Santo está com quem nesta noite eu e tu colocarmos diante dEle, para tocar, abençoar, para curar, libertar e salvar. Amém? Mateus capítulo 7, no versículo 7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Quero dizer uma coisa nesta noite: Deus não está olhando uma qualificação intelecta, uma qualificação de boas obras em nossas vidas nessa noite para nos abençoar. Como também não olhou e não está olhando o nosso bolso, se demos ou não demos nessa noite dízimo, oferta. Deus está olhando é o meu e o teu coração.
E Ele, pela sua graça e sua misericórdia, Deus misericordioso, Deus gracioso, Deus salvador, Deus de perdão, ouve a oração da igreja, em nome de Jesus. O povo de Deus está marchando para o dia da vitória, pois o Senhor no comando está, não há nada que nos faça parar. O povo de Deus está triunfando sobre todo o inimigo e carregando a bandeira de Deus, marcada com o sangue de Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei. O povo de Deus está marchando para o dia da vitória, pois o Senhor no comando está, não há nada que nos faça parar. O povo de Deus está triunfando sobre todo o inimigo e carregando a bandeira de Deus, marcada com o sangue de Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei. O povo de Deus está marchando para o dia da vitória, pois o Senhor no comando está, não há nada que nos faça parar. O povo de Deus está triunfando sobre todo o inimigo e carregando a bandeira de Deus, marcada com o sangue de Cristo. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Rei. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, só Ele louvarei, só Ele exaltarei. Jesus é minha fonte de poder, Ele é minha vitória, só Ele